Olá, meu querido. Aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje eu vou fazer a correção do segundo caderno de atividade do segundo bimestre. Por enquanto não tem nenhum aluno. O horário marcado foi às 8h30, agora são 8h35, não apareceu ninguém. E eu vou refazer a resolução de todos os exercícios. Se aparecer algum aluno, tira as dúvidas dele em relação ao conteúdo, em relação às atividades, mas se não aparecer ninguém, eu vou fazer a correção de todas as atividades. Então, primeiro, gostaria aqui de mostrar o caderno de atividade. Então, o caderno de atividade, ele é composto pelo conteúdo, resistores, resistência elétrica, primeira lei de Ohm, tem alguns exercícios de exemplo, segunda lei de Ohm, alguns exercícios de exemplo, potência, exercícios de exemplo, energia elétrica, exercícios de exemplo. E aí tem as atividades, que são no total 13 atividades, correto? Bom, e também nós temos o seguinte, ó, eu dei um link aqui, uma playlist, que ao entrar nessa playlist, clicar nessa playlist ou escrever ela no navegador, você teria deixa eu ver aqui, você teria essa playlist aqui, ó. Aqui seriam todas as aulas que eu mandei, a aula da quantidade de movimento, acústica, campo elétrico, que seriam aulas do primeiro bimestre. Se você ir para o finalzinho, aí você vai entrar aqui, ó, eletrodinâmica, potência elétrica, energia elétrica. Isso aqui é primeiro ano, segundo ano, resistência elétrica, legião, terceiro ano, tá? E aqui são as correções do primeiro caderno de atividade. Aqui seria a correção já do segundo caderno de atividade que eu já fiz para o primeiro ano. E hoje eu vou gravar, então, a resolução do segundo caderno de atividade do terceiro ano. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o caderno de atividades. Primeiro, eu começo falando sobre resistores, qual é a definição dele, os tipos de resistores aqui. E aí eu vou para a resistência elétrica, que é a capacidade do corpo de resistir à passagem da corrente elétrica. Todo condutor, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, a corrente elétrica depende da tensão, que é o que faz os elétrons se mover, o que gera o campo elétrico, que causa a força elétrica dos elétrons que fazem ele se mover dentro do fio. Depende da tensão e depende da propriedade de condutividade do material, que é chamado de resistência elétrica, né? Que ele mede o quanto que ele resiste à passagem da corrente para aquela determinada tensão. Nós podemos calcular a resistência pelo RUI, resistência, tensão sobre corrente, ou pelo URI, né? Pega o I que está dividindo, passa multiplicando, tem que U é igual a R vezes I. Inicialmente, eu gosto de calcular a resistência elétrica pela equação do RUI, tá bom? Mais para frente, nós vamos utilizar muito URI em circuitos elétricos, mas por enquanto é mais fácil utilizar o RUI e eu vou começar fazendo pelo RUI, tá? O U é a diferença de potencial tensão, o I é corrente elétrica ampere e o R é a resistência elétrica ohm. Vamos lá para os exercícios em que eu tenho que aplicar essa equação da resistência elétrica, ou seja, a equação que relaciona resistência, tensão e corrente. Certo? Já temos aqui as questões. Aí já vou aproveitar então e já falar da primeira lei de Ohm, né? Para fazer as questões aqui. A primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte: em um resistor ôhmico, ou seja, um resistor que tem a resistência constante, a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial, ou seja, elas aumentam na mesma proporção. Observe o gráfico da tensão versus a corrente de um resistor de resistência constante, ou seja, de um resistor de resistência, um resistor ôhmico, né, que obedece à primeira lei de Ohm. Ó, quando a tensão era 10, a corrente era 1 ampere. A tensão foi para 20 volts, ou seja, de 10 para 20 não dobrou, a corrente foi de 1 para 2 amperes, dobrou também. A tensão foi de 10 para 30, 10 para 30 triplicou, a corrente foi de 1 para 3. Então, são diretamente proporcional. Significa que quando a tensão aumenta um certo valor, 2, 3 vezes, a corrente elétrica vai aumentar no mesmo valor. Se eu pegar a tensão e dividir pela corrente, 10 dividido por 1 é 10. E se eu pegar essa tensão 20 e dividir pela corrente, 20 dividido por 2 é 10. E se eu pegar 30 e dividir por 3, 30 dividido por 3 é 10. Ou seja, a resistência é constante. Então, toda vez que a resistência for constante, esse resistor vai ser chamado de ôhmico. E se você fizer o RUI, para qualquer valor do gráfico, o R vai ter o mesmo valor. Tá? Então, toda vez que eu ver um gráfico, o gráfico for reto assim, significa que o resistor é ôhmico, ou seja, a resistência constante é igual para qualquer ponto, que nem eu calculei aqui a resistência de qualquer um desses pontos. Agora vamos lá para os exercícios. Vamos começar pelo exercício de número 1. Ele diz o seguinte:
O gráfico representa a diferença de potencial, ΔV, que é o U também que nós representamos, entre dois pontos de um fio em função da corrente I que atravessa através dele. A resistência do fio entre os pontos considerados vale em ohm, isso aqui é um ohm, tá? Deu um probleminha de digitação. Em ohm, quantos que vale a resistência elétrica? Como que eu faço para determinar a resistência elétrica? Você vai pegar a tensão e dividir pela corrente. Mas qual tensão? Qual corrente, professor? Qualquer uma. Eu vou pegar aqui, ó, o maior. Esse valor aqui, ó, 80 volts. Qual é a corrente que vai passar? 4 amperes. Pronto. 80 volts, 4 amperes. Vamos calcular a resistência. Então, pega a atividade de número 1. Ele não quer calcular a resistência? A resistência eu vou calcular pela equação do Rui. Quando a tensão que passa é 80, a corrente é 4. Se eu pegar 80 e dividir por 4, vai dar 20 ohms, que é a unidade da resistência. Ou seja, a resistência do exercício 1 seria a letra C. Só pegar a tensão e dividir pela corrente. Vamos lá dar uma olhada? Aqui, ó. Quanto que é 80 dividido por 4? 20. Se eu pegar 60 aqui e dividir por 3, 20. 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 1, 20. Ou seja, qualquer ponto a resistência vai dar o mesmo valor. Então, a alternativa correta da exercício 1 é a letra C. Exercício número 2. A tabela reúne as características de três condutores A, B e C, correspondentes às correntes elétricas que os conduzem. Aí tem o A, o B e C. Qual desses condutores é ôhmico? Justifique os cálculos. Lembra, para ver se ele é ôhmico ou não, a resistência tem que ser constante. E resistência não é a tensão, DDP, dividido pela corrente? Se eu pegar o meio e dividir por 5, meio dividido por 5 é 10. E se eu pegar 10 U e dividir pelo 1, é 10. E se eu pegar 15 e dividir por 1,5, é 10. E se eu pegar o 20 volts e dividir por 2 amperes, é 10. E se eu pegar 2,5 e dividir por 2,5, é 10. Ou seja, se eu pegar o RUI, que é a tensão dividido pela corrente de cada um deles, a resposta vai dar 10 ohms. Então, este resistor tem resistência constante? Tem. Então, ele é ôhmico. Certo? Pega a tensão e divide pela corrente, que nem eu fiz na atividade 1. Se eu dividir essa tensão, 5 por meio, eu vou ter resistência. Todos eles deram 10, então eles deram resistência constante e o resistor ôhmico obedece à primeira lei de Ohm. E olha que interessante aqui, ó. De 5 volts para 10 volts, não dobrou a tensão? De meio ampere para 1 ampere, dobrou também. Aumentou na mesma proporção a tensão e a corrente, a resistência constante. Se eu pegar a letra B, se eu pegar a tensão 15 e dividir por 3, 15 dividido por 3, 5. Se eu pegar 25 e dividir por 5, 5. Se eu pegar 30 e dividir por 7, opa, não dá 5. Então, a resistência aqui não é constante, a resistência varia. Se eu pegar 35 e dividir por 9, vai dar 5? Não. Se eu pegar 40 e dividir por 11, dá 5? Não. Então, a resistência aqui não dá certo. Então, o resistor B não é ôhmico. Certo? Então, ó, eu vou fazer só o seguinte, para você visualizar aqui, tá? Eu vou pegar os valores e vou colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá para a atividade 2, ó. Na atividade 2, só para você visualizar. Vamos pegar, calcular a resistência do condutor A, que ele é ôhmico. Eu tinha que aplicar o RUI. A primeira tensão era 5 e a corrente era meio. A segunda tensão era 10 e a corrente era 1. A segunda tensão era 15 e a terceira tensão, né, 15 volts e 1,5 ampere. A quarta era 20 volts e 2 ampere. E a quinta, 25 e 2,5. Ou seja, se eu aplicasse o RUI, que é a tensão sobre a corrente, para qualquer valor ia dar 10 ohms. Certo? Beleza? Deixa eu só ficar aqui até o final, né? Pra você ficar perdido. Agora, se eu pegar o resistor RB e jogar no RUI, ó, a primeira tensão na tabela é 15 e a corrente é 3. 15 dividido por 3 é 5 ohms.
Se eu pegar aqui o próximo valor, 25 dividido por 5, que é 5. Então, 15 dividido por 3 é 5 e 25 dividido por 5 é 5. Então, tá igual aqui por enquanto. Só que se eu pegar 30 e dividir por 7, não vai dar a mesma resistência que esses dois. Ou seja, aqui não é ômico. E o C, vamos olhar lá a tabelinha? Ó, o C, olha os valores aqui. 10 volts, 4 amperes, 20 volts, 8 amperes, 30 volts, 12 amperes, 40 volts, 16 amperes, 50 volts, 20 amperes. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar esses valores aqui no RUI. Certo? Então, jogar no RUI, no resistor. Ele falou que primeiro, a tensão, quando era 10, a corrente era 4. 10 dividido por 4 é 2,5. Se eu pegar 20 e dividir por 8, 2,5. Então, é igual. Se eu pegar 30 e dividir por 12, 2,5. Se eu pegar 40 e dividir por 16, 2,5. E se eu pegar 50 e dividir por 20, 2,5. Então, a resistência vai dar 2,5 para todos eles. Então, ele é ômico? É ômico. Então, você tem que a resposta da atividade 2 é o seguinte: RA e RC são ômicos, ou seja, apresentam resistências constantes. Quando eu aplico o RUI, qualquer tensão pela sua corrente vai dar o mesmo valor de resistência. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3. A questão de número 3, ela diz o seguinte. Sabendo que a diferença de potencial entre uma nuvem e a Terra para que aconteça uma descarga elétrica de um raio é em torno de 3 vezes 10 oitava volts. Eita, pega bastante isso aqui, hein? E que a corrente elétrica produzida neste raio é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta ampere. Então, ele me deu o U, que é a tensão, e o I, que é a corrente. Qual é a resistência média do ar em ohms? Vamos lá? Então, vamos pegar esses dados, passar para a resolução aqui. Então, na atividade 3, ele falou que a tensão para ocorrer uma descarga elétrica é em torno de 3 vezes 10 a oitava volts e que a corrente é 1,5 vezes, não, 1,5 não, 1 vezes 10 a quinta ampere. E ele quer saber qual é a resistência. A equação que relaciona U, I e R é a equação da primeira lei de Ohm, ou a equação da resistência, RUI. A resistência eu quero. O U é 3 vezes 10 a oitava, dividido pelo I, que é 1 vezes 10 a quinta. Pegando aqui e dividindo, primeiro você divide esses números, que acompanha aqui a potência de 10. 3 dividido por 1 é 3. Vou colocar aqui em vermelho, destacar. E os expoentes você subtrai da potência. 8 menos 5, 3. Então, é o 3 vezes 10 a terceira. 10 a terceira não é 1.000? Então, é 3 vezes 1.000, que é 3.000. Ou 10 a terceira é você andar 3 casas para a direita. Então, a vírgula estava aqui no final do 3. 1, 2, 3 casas para a direita. A resistência é de 3.000 ohms. Qual seria a alternativa que marca esse valor? Letra C. Vamos conferir lá no gabarito? Na Alice, olhar? Se é a letra C mesmo? Letra C, né? Então, atividade 3, resolvida. Vamos para a atividade de número 4. A atividade número 4, ela diz o seguinte. A distribuição de energia elétrica para residências no Brasil é feita basicamente por redes que utilizam tensões 127 volts e de 220 volts, de modo que os aparelhos eletrodomésticos são projetados para funcionar sob essas tensões. A tabela mostra a tensão e a intensidade da corrente. Um momentinho aqui que está passando o helicóptero.
Passou. Então vamos lá. A tabela mostra a tensão e a intensidade da corrente elétrica que percorre alguns aparelhos elétricos resistivos, quando suas condições normais, quando em suas condições normais de funcionamento. Então, o chuveiro, ao ser ligado a uma tensão de 220 volts, é percorrido por uma corrente de 20 amperes. A lâmpada incandescente, ao ser ligado a uma tensão de 120 volts, 127 volts, a corrente é 1,5 ampere. E o ferro de passar, ao ser ligado a uma tensão de 127 volts, a corrente que o atravessa é 8 ampere. Sendo RC, RL e RF, respectivamente, as resistências elétricas do chuveiro, RC, RL da lâmpada e RF do ferro de passar, quando em suas condições normais de funcionamento, que são essas da tabela, é correto afirmar que ele quer saber qual resistência é a maior e qual que é a menor. A relação entre as resistências, qual é maior e qual é menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a resistência de cada um deles pelos valores da tensão e da corrente, tá? Então, vamos lá para a resolução da atividade 4. Então, quando eu pegar aqui na atividade 4, vamos começar aqui calculando a resistência do chuveiro. Jogo no RUI. No caso, a tensão que o chuveiro é ligado é 220. E a corrente é 20 amperes. Se eu pegar 220 e dividir por 20, corto o zero com zero aqui, 22 dividido por 2 é 11 ohms. Essa é a resistência do chuveiro. Para calcular a resistência da lâmpada, jogo no RUI. No caso, a lâmpada era ligada numa tensão de 127 volts e ela era atravessada por uma corrente de 1,5 ampere. Se eu pegar o 127 e dividir por 1,5, né? Isso daqui vai dar 84,66666. Então, 67. Aproximei aqui, arredondei. Essa é a resistência da lâmpada. E para calcular a resistência do ferro, vou jogar no RUI. No caso, a tensão é 127 volts e a corrente é 8 amperes. Olha, se você fosse comparar a resistência da lâmpada do ferro, sem calcular, você poderia saber qual a resistência é menor? Ou qual é a maior? Poderia, né? Porque, olha, eles não são ligados à mesma tensão? Qual resiste menos à passagem da corrente? Ou seja, qual equipamento que a corrente passa e que passa é maior? Não é o ferro, que é 8 amperes? Se aqui a corrente é maior, significa que ele resiste menos à passagem da corrente. Significa que sua resistência é menor. Quanto menor a resistência, maior é a corrente que vai passar ao ser ligado na mesma tensão que o outro aparelho. Vamos ver aqui? Se eu pegar o 127 e dividir por 8, 127 dividido por 8 daria 127 dividido por 8. Quanto que dá? Dá 15,875, que é 15,88 ohms. Menor que a resistência da lâmpada? Sim, menor que a resistência da lâmpada. Ó, quando ligado à mesma tensão que a lâmpada, ele deixa passar uma corrente maior o ferro, porque possui uma resistência menor. Então, vamos lá. A maior de todas as resistências é a da lâmpada. Depois vem o do ferro. E por último, a menor resistência de todos é o do chuveiro. A alternativa que tem essa relação seria a alternativa E. Ela é a resposta correta da atividade 4. RL é maior que RF, que é maior que RC. Vamos lá dar uma olhadinha? E, né? E. RF, RL, RF e RC. Vamos lá para a questão de número 5. Já a questão de número 5, vou ler ela aqui rapidão e você vai ver que nós vamos ter um probleminha para calcular aqui. Por quê? Vamos já ver aqui. Ela diz o seguinte: determine a resistência elétrica do fio de ferro de resistividade elétrica ρ igual a 1 vezes 10 a menos 7 ou 1 vezes metro, comprimento L 100 metros e área de secção reta A igual a 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Ué, professor, como que eu vou calcular a resistência? Ele me deu a tensão e não me deu a corrente. É porque existe uma outra forma de calcular a resistência, que é a segunda lei de Ohm.
Próximo assunto, ó. Segundo a lei de Ohm, ele diz que a resistência de um fio metálico depende da resistividade do material, que é este ρ aqui, depende do comprimento do fio, que é o L, e depende da área. Então, essa é a segunda forma de calcular a resistência. No sistema internacional, a resistência é em ohm, o comprimento é em metro, a área é em metros quadrados e a resistividade ohm vezes metros, tá? Mas, por exemplo, a resistividade pode estar em ohms vezes milímetro ao quadrado dividido por metros. Aí a área estaria em milímetros quadrados, o comprimento estaria em metros e a resistência estaria em ohm, tá? Quando que eu vou calcular a resistência por essa equação? Quando ele falar de comprimento do fio, área, que é o caso da questão número 5. Vamos ler novamente? Então, a atividade 5 diz o seguinte: determine a resistência de um fio de ferro de resistividade ρ, 1 vezes 10 a menos 7. Então, já vou escrever aqui no exercício. ρ 1 vezes 10 a menos 7 metros, certo? Tá aqui, ó, já estou escrevendo aqui. Comprimento L, 100 metros. E área de secção reta igual a 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. E ele quer saber qual é a resistência elétrica. Pronto, tá aqui os dados. Para calcular a resistência, eu pego a resistividade, multiplico pelo comprimento e divido pela área. Então, a resistência é a resistividade, que é 1 vezes 10 a menos 7, vezes o comprimento, que é 100, dividido por 2 vezes 10 a menos 6, certo? Multiplicando aqui em cima, 1 vezes 100 é 100, e 100 dividido por 2 é 50. 50 vezes 10 a menos 7, dividido por 10 a menos 6. Como que eu faço agora com esse 10 a menos 7 e 10 a menos 6? Lembra que na divisão você subtrai os expoentes. Subtrai ou pega o de baixo e manda para cima trocando sinal. Se você quiser fazer mais rápido. Se eu subtrair, ficaria assim, ó. 50 vezes 10 a menos 7, menos o de baixo, que é menos 6. Então, menos o menos 6. Menos com menos, aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Ou seja, não era mais fácil pegar o que está negativo e mandar para cima e trocar de sinal? É. Então, quando eu pego o de cima e subtrai pelo de baixo, é a mesma coisa que eu mandar o de baixo para cima, trocando o seu sinal. Então, a resistência vai ficar 50 vezes 10 a menos 1 ohm. 50 vezes 10 a menos 1, se fosse vezes 10, era andar uma casa para a direita, né? Multiplicar por 10. Como é 10 a menos 1, significa que eu tenho que andar uma casa para a esquerda, pegar a vírgula e diminuir uma casa aqui. Quando você diminui uma casa aqui, você aumenta uma casa aqui. E aí ele sai da notação científica, né? Porque o expoente vai dar zero aqui. Então, a resistência vai ser 5 ohms. Essa daqui seria a resposta da atividade de número 5. E vou aproveitar e engatilhar a atividade de número 6 já. Já deixar aqui no esquema. Deixar aqui bonitinho. Perfeito. Vamos lá agora ler a atividade número 6? A atividade número 6. Ó, também vai aparecer resistividade, comprimento. Então, de novo, é a segunda lei de Ohm. A atividade 6 ela diz o seguinte: determine a resistência elétrica, então ele quer saber o R, né? Do fio de resistividade elétrica ρ igual a 4 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metros. Comprimento do fio L igual a 20 metros. E área de secção transversal A igual a 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, ele me deu a resistividade, me deu o comprimento, me deu a área e quer a resistência elétrica. Você vai aplicar a segunda lei de Ohm. Vamos lá dar uma olhada na atividade. Está aqui, ó. Resistividade, 4 vezes 10 a menos 6. Comprimento, 20 metros. E área, 4 vezes 10 a menos 4. Calculando a resistência pela segunda lei de Ohm. Certo? Eu vou ter o seguinte, que a resistência é igual a resistividade, 4 vezes 10 a menos 6, vezes o comprimento, que é 20, dividido pela área, que é 4 vezes 10 a menos 4.
Eu posso pegar e multiplicar o 4 vezes 20, eu posso dividir também o 4 por 4, né? Aqui fica 1 e aqui fica 1. A resistência vai ser igual a 4 não, a 1, né? 1, não, perdão. 1 vezes 20 é 20, então vai ficar 20 vezes 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 4. Certo? Certo, né? Aí, resistência é igual o 20 eu mantenho. O que que eu faço com o expoente, que está negativo aqui embaixo? Passo para cima positivo, né? Não vou subtrair o expoente, só que subtrair é a mesma coisa que pegar o de baixo e mandar para cima trocando sinal. Então vai ficar 20 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a mais 4. Né? Não, nem precisa colocar esse 10 aqui, já coloca aqui, ó, mais 4. Quanto que é menos 6 com mais 4? Conserva o sinal do número maior, no caso é o 6, o sinal é negativo, e subtrai. Qual é a subtração de 6 e com 4? 6 menos 4, 2. Certo? Como aqui é 10 a menos 2, eu indico que eu tenho que andar 2 casas para a esquerda com a vírgula. Né? Se fosse 10 ao quadrado, seria 100. Multiplicar por 100, você andaria 2 casas para a direita. Como é 10 a menos 2, você divide por 100, anda 2 casas para a esquerda. Uma casa, 2 casas. Ao andar 2 casas para a esquerda, diminuindo o número, aumentaria 2 aqui. E eu iria cancelar o expoente, iria cancelar a potência de 10. Então, a resistência, nesse caso, é igual a 0,20 ohms. Essa é a resposta da atividade de número 6. 0,20 ohms. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a próxima atividade. Já a atividade de número 7, que seria a próxima atividade, ela já pergunta a potência do aparelho elétrico. Agora, para determinar a potência, vamos lá para o conteúdo. Potência elétrica. A potência elétrica, galera, é a quantidade de energia transferida por unidade de tempo. Então, a potência é energia sobre tempo. Essa é a definição da potência. A energia é em joules e o tempo é em segundos no sistema internacional. Então, a potência vai ser joules por segundo, que é chamada de watts. Tá bom? 2.000 watts significa 2.000 joules de energia sendo transferida por segundo. Se o aparelho for um resistor, a sua potência elétrica é a quantidade de energia elétrica que ele transforma em energia térmica por efeito Joule, que é o caso, por exemplo, do chuveiro elétrico. O resistor do chuveiro elétrico faz isso. Para resistores, a potência elétrica pode ser determinada pelas equações π, potência a corrente vezes a tensão, π, potência igual a corrente ao quadrado vezes R, e por potência igual a tensão ao quadrado dividido pelo R, que é a resistência. Então, essa equação fala que é a equação dos pintinhos. Esse aqui é o pintinho normal. Como faz o pintinho normal? Π. Como faz o pintinho caipira? Caipira não puxa o R, então π. E como que faz um pintinho quando ele tá morrendo, tá bem doentinho, tá fraquinho? Ele faz pur. Então, pio, pir, pur. Pintinho normal, pintinho caipira e pintinho doente. Essas são as equações da potência que eu posso utilizar para calcular a potência dos equipamentos. Então, se eu ir lá no exercício, na atividade número 7, que é a próxima, na atividade 7, ele vai dizer o seguinte: em uma residência existe um chuveiro que é percorrido por uma corrente de 30 amperes. Então, aqui, ó, I igual a 30 amperes. Já vou colocar aqui na folha da resolução. Quando ligado a uma tensão, U, 120 volts. Determine a potência do chuveiro elétrico. Vamos lá determinar essa potência? Então, ó, no caso aqui, potência, ele quer a potência. E me deu o I e me deu U. Tem uma equação que relaciona a potência com I e com U? Sim, que é o pintinho normal. Como o pintinho normal faz? Pi. Então, a potência basta pegar a corrente, que é 30, vezes a tensão, que é 120. 30 vezes 120? Não sei lá, professor. Então, quanto que é 3 vezes 12? 3 vezes 12 não é 36? Coloca os dois zeros. 3.600 watts. Essa daqui é a potência da atividade de número 7. Acabou o exercício, só isso, mais nada. Viu como é de boa calcular a potência?
Você tem 3 equações, de acordo com os dados, você vê qual equação você utiliza, qual é melhor para resolver. Questão de número 8, atividade 8. Já na atividade 8, ele diz o seguinte: numa lâmpada contém as seguintes inscrições: 60 watts, então isso aqui é a potência, então potência é igual a 60 watts, e 120 volts, volts é tensão, 120. Então ele me deu o P e me deu o U. A pergunta é: a corrente elétrica que circula pela resistência dessa lâmpada quando em funcionamento normal em amperes é? Então, indo lá para a resolução, nós temos que... Qual é a equação que relaciona potência, tensão e corrente? O π. Então, jogando no π, nós temos que a potência é 60. A corrente eu quero descobrir, então mantém a letra I. E o U é 120. 120 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 60 dividido por 120 é igual a corrente. Opa, aqui é vezes, né? Vezes. Simplifica por 10, simplifica por 10, divide por 10, divide por 10, corta os zeros. Dá para dividir aqui por 6, aqui fica 1. E dividir aqui por 6, aqui fica 2. Vai ficar 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é 0,5 ampere. Esta aqui seria a alternativa A. Então, atividade 8, a alternativa correta seria a letra A. Tá bom? Então, vamos lá. A 8, a resposta correta é a letra A. Tá aqui, ó. Acabei de colocar. Vamos para a questão de número 9? Já a questão de número 9, essa aqui parece um pouquinho mais trabalhosa, né? Vamos lá ler ela e ver o que nós iremos fazer. A questão número 9, ela diz o seguinte: qual a intensidade da corrente elétrica? Então, ele quer saber o I, né? Então, eu já vou escrevendo aqui na minha folhinha. Atividade 9, ele quer saber o I. Qual é a corrente elétrica que atravessa o filamento de uma lâmpada de 120 volts? Então, U é 120 volts. E 60 watts. Então, a potência é 60 watts. É a mesma ideia do outro exercício, mesmos dados, né? E ele quer saber a resistência do filamento. Ele quer saber o R também. Opa, aí já é diferente. Então, vamos lá. Ó, o exercício quer saber qual é a corrente de uma lâmpada que é ligada a uma tensão de 120 volts e dissipa uma potência de 60 watts. E ele falou que e quer saber também qual é a sua resistência. Então, primeiro, para calcular o I, tem uma equação que relaciona I, U e P? Existe. A equação do π. Tem as outras equações, π, por, você pode utilizar também se quiser. Aí ele quer saber o seguinte, qual é a corrente, né? Então, a potência é 60, o I eu quero descobrir e a tensão é 120. 120 está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 120 é igual a I. O I, nós acabamos de fazer no exercício anterior, né? Vai dar meio ampere. Então, eu já sei qual que é a corrente. E a resistência? O que eu faço, professor? Olha, você pode fazer de várias formas. Mas tem uma equação que relaciona o U e o I, que é o RUI. Você pode usar ela? Pode, ué. A resistência é o que eu quero. O U é 120 e o I é meio. Todo número dividido pelo meio é o dobro, sabia? Então a resistência vai dar 240 ohms. Só que as respostas lá estão em notação científica da resistência. Então você vai pegar a vírgula que está no final e deslocar essa vírgula até esse número ficar entre 1 e 10, ou seja, deslocar 2 casas para a esquerda. Quando se desloca 2 casas para a esquerda, vai ficar 2,4 vezes 10. Quantas casas desloquei? 2. Aumentando ou diminuindo o número? Diminuindo, né? Então aqui aumenta 2 casas, é mais 2. Aqui é 100. 2,4 vezes 100 é 240. Então, essa é a resistência. Mas, professor, eu não poderia calcular a resistência com a potência? Por exemplo, não poderia utilizar o por exemplo? P igual ao quadrado sobre R? Poderia, né? A potência seria a tensão, que é 120 ao quadrado, dividido pela resistência que eu quero descobrir. Ah, e a potência é 60 watts.
O R ia passar multiplicando, ia ficar 60R igual a 120 ao quadrado, 120 ao quadrado, 12 vezes 12 é 144, e coloca dois zeros. 4.400. O 60 está multiplicando, passa dividindo, tem que isolar o R para descobrir ele. R é igual a 144, ou dois zeros, né? 14.400, dividido por 60. Corta o zero com zero, e olha que legal. Se você dividir 1.440 por 6, isso daqui vai dar 240 ohms. Ou seja, dá para fazer também pelo PUR. Ou pelo PIR também, né? Que parece a resistência à corrente. Tanto faz. Tem outras formas de calcular também. Aí você escolhe o que você achar melhor, que vier na cabeça, que te der essa ideia. Beleza? Vamos lá para a questão de número 10. Já está acabando os exercícios, ó. Ah, tá. A questão de número 9, a alternativa correta dela, esqueci de falar, né? Vamos falar aqui agora. Meio ampere e 240 ohms. Então, é a letra A, a alternativa correta. Beleza? Deixa só eu esperar parar de travar aqui, que travou a tela, né? Conexão da internet está um pouco instável, né? Percebemos, né? Deu uma travada legal. Próxima questão, atividade de número 10. Atividade de número 10, ela diz o seguinte: um aparelho elétrico aquecido traz na plaqueta a seguinte inscrição. Deixa eu ver aqui, a inscrição é potência 100 watts, né? Então ele me deu o P, já vou colocar aqui, atividade 10. Ele me deu o P, que é a potência 100 watts. E a tensão 100 volts. Pode-se afirmar que a resistência é? Pronto. 1, 10, 100, 1000 watts. Vamos lá para a resolução do exercício? Então, deixa eu fechar aqui. Ó. Beleza? Você tem que... Ele me deu a potência, me deu a tensão e quer saber qual que é a resistência. O que eu faço? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A internet ficou meio lenta, né? Então deixa eu só dar uma melhorada aqui nessa velocidade. Vou ver se eu consigo melhorar ela. Acho que já está melhor. Qual a equação que eu calculo a potência? Eu vou calcular pelo por. Por quê? A equação que relaciona potência, tensão e resistência. A potência eu quero descobrir, ela vale 100. A tensão é 100 ao quadrado vezes o R que eu quero descobrir. O R está dividindo, passa multiplicando, tem que isolar ele, né? Vai ficar 100R igual a 100 ao quadrado, que é 100 vezes 100. Eu nem vou dividir isso, tá? Ah, não, posso? Eu nem não vou multiplicar. Não, mas acho que dá para multiplicar assim, não é muito difícil, não. O 100R está multiplicando, vai passar dividindo para isolar o R. R é igual 100 vezes 100 é 10.000, dividido por 100. Corto zeros, ou seja, eu tenho dois zeros embaixo e dois zeros em cima, corto. A resistência vai ser igual a 100 ohms. A alternativa em que dá 100 ohms é a alternativa... Qual é a alternativa? Letra C. Essa é a resposta correta. Vamos dar uma olhada lá na atividade 10 e ver se é a letra C mesmo. Ó, deixa eu só ir porque a internet tá meio ruimzinho. 100 ohms. Perfeito. Atividade 10 finalizada. E vamos aos 3 exercícios finais. Gente, os 3 exercícios finais são exercícios de energia elétrica. Como que eu calculo energia elétrica? Vamos lá para o conceito. Ó, fiz 1, 2, 3 exercícios resolvidos de energia elétrica. Diz o seguinte, basicamente, o conceito. Todo aparelho elétrico, ao ser ligado, consome energia elétrica. O consumo está relacionado com a sua potência e o tempo que ele fica ligado. O consumo de energia elétrica pode ser determinado pela equação da definição da potência. Potência na energia sobre tempo. Se eu pegar o tempo e estar dividindo e passar multiplicando, eu tenho que energia é potência vezes o tempo. No sistema internacional, a potência é em watts, o tempo é em segundos e a energia é em joules.
Mas no sistema mais usual que nós iremos trabalhar aqui, a potência nós vamos trabalhar em quilowatts, o tempo em horas, e a energia, né, potência vezes tempo, quilowatts vezes horas, quilowatts hora. Tá bom? Essa é a unidade mais utilizada. Ou podemos trabalhar com a potência em... Opa, tá invertida aqui, né? Tá. Perdão, essa última linha tá invertida aqui. Potência podemos trabalhar em watts, intervalo de tempo em horas e a energia em watts vezes horas, tá? Aqui tem invertido as unidades, tá bagunçado isso daqui, mas isso daqui tá certinho, que é o que nós iremos utilizar. Quilowatts, professor, isso é uma nova unidade de potência? Não, gente. O quilo é um prefixo que está associado a um valor a ele. Quilo vale 1000. Então, 1 quilowatts é 1000 watts. Então, se eu quero converter de quilowatts para watts, multiplico por 1000. E de watts para quilowatts, eu divido por 1000, tá? Então, 1 quilowatts é 1000 watts. Então, essa seria a proporção entre eles. Então, vamos lá para o exercício de número 10. 10 não, 11, né? Vamos para a atividade 11. Então, eu vou pegar aqui os dados da atividade 11 e à medida que eu vou lendo, eu já vou escrevendo os dados aqui na folhinha que nós vamos fazer. A atividade 11, ela diz o seguinte: um chuveiro de 2.400 watts, então essa é a potência 2.400 watts, P, né? Funciona durante 4 horas. O tempo é 4 horas por dia. Então, isso aqui é cada dia. Durante 30 dias, consome uma energia elétrica em quilowatts-hora igual a... então, ou seja, ele quer nos 30 dias, ele quer no mês. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Na atividade 11, você tem que a potência é 2.400 watts e ele quer saber qual é a energia que ele vai consumir no mês. Energia é potência vezes o tempo. Gente, eu já gosto de fazer o seguinte. Se ele usa 4 horas por dia, quanto que ele vai usar num mês? Pega esse 4 e multiplica por 30. 4 vezes 30 é 120 horas no mês. Então, essa é a quantidade de horas que ele utiliza no mês. Eu não quero calcular a energia que ele vai utilizar no mês. A energia ele quer em quilowatts-hora. Então, a potência tem que estar em quilowatts e o tempo tem que estar em horas. Substituindo aqui os valores, energia é a potência. Potência está em quilowatts? Não, ele está em watts. Né? Lembra que 1 quilowatts é igual a quantos watts? 1000 watts. Ou seja, de quilowatts para watts multiplica por 1000 e de watts para quilowatts divide por 1000. Né? Então, se eu pegar esse número e dividir por 1000, eu vou ter em quilowatts. Então, eu vou pegar o seguinte, vou colocar a potência 2.400 sobre 1000. Pronto, agora ele está em quilowatts. Vezes o tempo, que é 120. O que eu vou fazer? Vou simplificar aqui os zeros de baixo com os zeros de cima. Dá para cortar os dois zeros de cima com os dois zeros aqui de baixo. Sobrou um zero aqui embaixo. Corta com um zero aqui em cima. Pronto, ficou 24 vezes 12. Se eu pegar 24 e multiplicar por 12 vezes, seria 240 mais 48. 288 quilowatts-hora. Esta é a energia que ele consome em um mês, ou seja, em 120 horas. Seria a alternativa correta, a alternativa A. Tá? Então, se eu pegar 24 e multiplicar por 12, só confirmar aqui, né, que eu fiz de cabeça, já na 11ª questão, tá perfeito. Ó, minha cabeça está ótima. Depois de horas gravando a aula, ainda está ótima. Vamos para a próxima atividade, né? Atividade número 11, né? Aqui a resposta deu letra A, né? 288. Vamos dar uma olhada aqui na atividade. Ó, 288. Perfeito, letra A. Vamos para a atividade 12. Na atividade 12, ele diz o seguinte: a lâmpada incandescente fica ligada por 5 horas por dia. Então, o tempo é 5 horas ao dia. Barra dia, vou colocar aqui. Consumindo no mês uma energia de 15 quilowatts-hora. No mês. Quilowatts-hora.
de energia elétrica. A potência da lâmpada é... interessante, interessante. Então, vamos lá. Então, ele me deu o tempo, 5 horas por dia, me deu a energia e que é a potência da lâmpada, que é a letra P. Então, voltando lá para a resolução, essa energia aqui é no mês. Então, você tem que utilizar o tempo no mês. Um mês, ele falou quantos dias tem um mês, se é 30 ou 31? Não, então você utiliza 30, tá? Multiplica por 30, 5 vezes 30, 150 horas no mês. Então, vamos calcular aqui a equação que envolve energia, tempo e potência, que é a equação da energia. Energia é potência vezes tempo. Lembrando, a unidade da energia é kWh. A potência, vamos descobrir em quilowatts, e o tempo tem que ser em horas. Tá? E outra coisa, que é a potência em watts, né? Não em quilowatts, mas vamos descobrir com as unidades que nós temos aqui em quilowatts, depois converter para watts. A energia, 15. A potência, eu quero descobrir. E o tempo, 150. 150 está multiplicando, passa dividindo. 15 dividido por 150 é igual a potência. Professor, sei lá quando dá 15 dividido por 150. Simplifica por 15 aqui, que vai dar 1. Simplifica por 15 aqui, que vai dar 10. Então, a potência é 1 sobre 10, que vai dar 0,1 quilowatts. Como que eu faço para converter de quilowatts para watts? Basta multiplicar por 1000. Se eu multiplicar por 1000, 0,1, isso daqui vai dar 100 watts. Sabe a alternativa? Qual é a alternativa correta? É a letra A. Essa daqui é a resposta da atividade 12. Certo? Vamos lá dar uma olhadinha na alternativa correta. 12, 12, 12, letra A é a correta. Perfeito? E vamos lá, gente, para a última atividade. Já está acabando isso aqui. Então, essa atividade aqui era de um mês. Nós estamos fazendo aqui ela em apenas 50 minutos, né? Quase uma hora. Ainda porque eu estou explicando o conteúdo, né? Se eu fizer só a resolução do exercício, 20 minutinhos, meia horinha estava pronto. Vamos lá para a atividade de número 13. A atividade número 13, ela diz o seguinte: uma pessoa demora 45 minutos em seu banho diário. Então, o tempo seria 45 minutos por dia. Vou colocar aqui já essa informação. 45 minutos diários. Sabes que o chuveiro consome uma potência de 5.000 watts. Então, P, que é a potência, 5.000 watts. E a voltagem, 220 volts, ou 220 volts. E que o custo de energia é de 20 centavos. Então, cada 1 kWh equivale a 20 centavos. Quanto essa pessoa gasta mensalmente, ou seja, no mês, então o tempo não é 45 minutos, porque é um dia só, ele quer no mês, com os seus banhos, considere que a pessoa toma um banho por dia e que o mês tem 30 dias. Então, vamos lá calcular? Última questão. Primeiro, não quer no mês? Então, eu vou pegar esses 45 minutos e multiplicar por 30. Vixe, 30 vezes 45, 10 vezes 45 é 450, né? 450 vezes 3 daria 1.350 minutos. Eita, pega! 1.350 minutos. Só que eu não preciso do tempo em minutos, eu preciso do tempo em horas. Para converter para hora, basta dividir por 60. Então, é 1.350 dividido por 60. Se eu pegar 1.350 e dividir por 60, isso aqui vai dar 22,5 horas. Tudo isso. Certo? Perfeito? Agora vamos lá calcular a energia consumida no mês. Energia é a potência vezes o tempo. Lembrando que se a energia está em quilowatts-hora, a potência tem que estar em quilowatts, ela está em watts, então tem que tomar cuidado. E o tempo tem que estar em horas. Opa, já está em horas. Então a energia no consumo no mês, né? É a potência que é 5.000 watts, só que eu quero em quilowatts, então divide por 1.000. Pronto. Vezes o tempo, que é 22,5.
Dá para simplificar os 3 zeros de cima com o de baixo, né? Porque 5.000 watts é 5 quilowatts. 5 vezes 22,5. 5 vezes 22,5 vai dar 112,5 quilowatts-hora. Então eu calculei a energia que ele consumiu. Só que ele não quer energia, ele quer o quanto que ele vai pagar, o custo dessa energia. Como que eu faço agora? Nós não temos quanto que vale cada quilowatt-hora? Se eu tenho que 1 quilowatt-hora é 20 centavos, dá para fazer uma regra de 3. Perdoe meus cachorros, tá bom? Então, 112,5 quilowatts-hora vai ser igual a quantos? X, certo? Então, 1 kWh é 20 centavos. 112,5 kWh vai dar X. Multiplico o cruzado. Deixa eu arrumar o microfone, porque a todo momento esse microfone estava invertido. Então, eu espero que o áudio tenha ficado bom, né? Se não ficou, ô tristeza nossa. Multiplicando o cruzado, você vai ter que 1 vezes X é X. E se eu multiplicar 112 vezes o 20 centavos, né, vezes 0,2, sabe quanto isso aqui vai dar? R$ 22,50. Qual é a alternativa que me dá este valor? A alternativa C. Ela é a resposta correta. O áudio ficou bem melhor, né? Tenho certeza, porque ele estava longe. O microfone, eu não tinha notado isso. Mas agora, infelizmente, já foi. Mas espero que ele tenha ficado aceitável, tenha ficado bom. Com isso, nós fechamos a última aqui, a alternativa. A alternativa correta, a letra C. Certo? Terminamos? Terminamos. Acabou. Com isso, posso agora agradecer a sua presença por você estar assistindo o vídeo até aqui e convidá-lo para a nossa próxima resolução do caderno de atividade, que ainda não foi mandado para vocês, mas será mandado. E é a segunda vez que eu faço sozinho aqui, né? Eu fico triste, sozinho, sem ninguém me acompanhando. Então, você está convidado para a próxima aula, tá bom? Muito obrigado pela atenção daqui. Aguardo vocês até a próxima. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau. E até mais.